Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inspirando Equipes. Tá tudo bem com vocês? Eu sou a Regina Scanfella, especialista em gestão da qualidade, e eu ajudo você a criar equipes com pessoas competentes, confiáveis e engajadas. Muito obrigada pela sua presença. Eu já vou pedir para você aguardar um instante, eu vou começar já. E estou falando também com o pessoal do gravado aqui. Olá! Gente, estou muito feliz. Um amigo meu de Portugal falando comigo. Não tinha como não cumprimentar. Estou fazendo lives aqui para ajudar as pessoas a formarem equipes com pessoas competentes, confiáveis e engajadas. Obrigada pela presença de vocês, tá? Eu vim falar com vocês, então hoje o que eu vou falar vai ser, sim, engajadas. Não começa, meu amigo. Bom, o passo a passo para você dizer não para qualquer pessoa da sua equipe, tá? O que acontece? Muita gente tem dificuldade de falar não, às vezes acha que falar não vai fazer com que ela seja menos valorizada, que ela não sabe das coisas, ou que vai fechar as portas para ela. Então, a pessoa sente dificuldade mesmo em falar não. Então, às vezes começa a acumular muita coisa para fazer, porque sempre fala sim, sim, sim para tudo. E aí fala bastante sim e acaba, quando fala sim, falando não para ela mesma. E nisso só vai aumentando os problemas com ela, né? Os problemas pessoais. Mas hoje eu tô aqui para te dar o passo a passo, então, para você aprender a falar não para qualquer pessoa. Vamos falar, começando com como que a criança aprende a andar, como que a criança aprende a falar. Sempre com paciência, eu sempre falo para ter paciência, gente, porque quando a gente cuida de uma equipe, às vezes não é fácil você organizar tudo, dar conta de tudo e atender as pessoas e fazer o seu negócio ir para frente, a sua equipe ficar engajada. E às vezes você acaba falando sim para tudo, principalmente quando está começando, né? Quando a pessoa está começando a função de um líder de equipe, ela às vezes sente dificuldade mesmo, não sabe por onde ir, por onde começa, e não tem noção de como vai resolver todos os problemas. Nossa, a pessoa quando está começando, eu me lembro quando eu comecei a liderar uma equipe, eu me lembro que não foi fácil, ainda mais que eu não conhecia todas as atividades. Então, nossa, eu era novinha, hein? Ixi, eu tinha uns 20 e poucos anos, e eu tinha dificuldade mesmo de liderar a equipe, e às vezes eu acabava falando sim para tudo com medo de me acharem que eu era incapaz. Por mais que eu tivesse no começo, tinha coisa que eu realmente não sabia, mas assim, algumas coisas eu já sabia, então eu acabava acumulando muita coisa para fazer, muitas atividades e tudo. Criancinha, quando tá aprendendo a andar, aprendendo a falar, como que ela faz, né? Ela cai, toda vez eu falo isso, ela cai, levanta e ninguém desiste, né? O pai e a mãe, não, pode ir, caiu, não é nada, não é nada. Anda mais um pouquinho e vai, você vai conseguir. É assim. E na equipe, sempre tem que ser assim. Tem que ter muita paciência, tem que ter conhecimento, tem que ter o jeito, né? E eu tenho algum conhecimento e quero ajudar você. Quem sabe, né? Eu consiga te ajudar a melhorar lá nas suas atividades, na sua equipe, a coordenar melhor. Aprender a falar não é importante tanto para o crescimento da equipe quanto para o nosso crescimento também. E a criancinha,
quando vocês estão no supermercado e a criancinha começa a fazer birra, o que você faz? Você vai dar um chocolate para ela? Ah, então um chocolatinho que eu vou falar, você para de fazer birra que eu te dou um chocolate. Se você faz isso, toda vez que ela quiser um chocolate, ela vai fazer birra, não é? A mesma coisa é numa equipe. Se cada vez que a pessoa fala alguma coisa que não te agrada e você vai repreender e tudo, você acaba falando para ela tudo bem, tudo bem, tudo bem, e acaba falando sempre sim, 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 a pessoa vai se achando cada vez mais poderosa. E não que ela não tenha condições, não tenha capacidade, mas você tem a sua capacidade também. E as pessoas têm que respeitar. E quando você fala não para as pessoas, você faz elas crescerem também. Mas não é falar não de qualquer jeito. Hoje eu vou ensinar para você um passo a passo, tá bom? De como aprender a falar não para qualquer pessoa da sua equipe. E então, fica aqui comigo até o final, para você aprender tudo. Pega um papel, caneta aí e vamos lá. Vamos começar aqui a falar. Tá certo? Por que que algumas pessoas dizem não? Elas acabam dizendo não, por quê? Porque às vezes ela tá insegura, ela não se sente assim, ai, se eu falar não, a pessoa vai achar que eu não sei nada, ou ela vai achar alguma coisa. A gente às vezes está tão preocupado com o que o outro vai achar, que a gente acaba falando sim para tudo e depois a gente se arrepende. Tem que tomar cuidado. A gente tem que cuidar da gente também. É bom a gente aprender a falar não sem magoar a outra pessoa, mas precisamos aprender a falar não, para a gente não ficar sobrecarregado. E quem é líder de equipe também, ficar atento com a sua equipe, porque para não deixar um sempre que fala assim, como a pessoa sempre fala assim, vou passar sempre atividade para ela. E é o momento que a outra fala não, e fala não, e fala não, e eu paro de passar atividade para ela. Não dá. A gente, quando tem uma equipe, seja na escola, no trabalho, ou num grupo de música, a gente precisa ponderar e passar as atividades para o pessoal, mais ou menos, né, no mesmo patamar de quantidade de coisas. Se a pessoa, lógico, a gente tem que avaliar qual é o grau de conhecimento da pessoa para passar atividade para ela, né? Enfim, mas vamos lá, vou te ensinar a falar não. Voltar aqui no foco. Nós temos estratégias para a gente falar não para as pessoas. As pessoas, quando você aprender a falar não com jeito, com facilidade, sem magoar outra pessoa, você aprende, você acaba sendo um exemplo a ser seguido, você passa a ser admirado pelas pessoas, ou admirada, né? Assim, a gente vê, eu vejo as pessoas que conseguem falar não com jeito, como elas são admiradas por outras pessoas, né? E a gente também acaba admirando. E é importante a gente aprender, né, a falar não e tudo. Como que é que a gente aprende, então, a falar não? A primeira coisa é estabelecer prioridades. O que é importante para a gente? O que é importante, né, nesse momento para a gente? Às vezes a gente começa a aceitar tudo, falar sim para tudo e não se atenta às prioridades. O que realmente eu preciso fazer primeiro? Se eu for falar sim para tudo que as pessoas vêm trazer para mim, como que eu vou conseguir fazer o que é mais importante primeiro? Então, aprender, conhecer sempre a equipe, e é lógico, tem coisas que tem que ser o líder da equipe para fazer mesmo, não tem jeito. Mas tem coisas que não é obrigatório ser o líder da equipe. Tem coisas que pode ser outra pessoa, tá? Ficar atento nisso, então. Qual que é a prioridade? Elencar as prioridades das atividades a serem feitas, as prioridades da empresa ou da escola, né? As prioridades da sua equipe, quais são?
da equipe onde você trabalha. Quais são? Essas são as prioridades, é isso que você vai atender em ordem, né? Não deixar para fazer o supérfluo primeiro, porque veio uma pessoa pedir. A menos que essa pessoa seja o que paga o seu salário, o dono da empresa, tá? Aí, paciência, explica para ele, olha, tudo bem, eu posso até fazer, mas isso aqui não é mais importante? Aprender, então, qual é a prioridade e depois, com certeza, o líder, o dono de uma empresa, ele vai gostar de escutar um não também com uma justificativa, tá? E, então, seja sempre honesto, seja sempre educado, tá? Quando você começa a falar não, não adianta você, eu já falei que não vou fazer isso. Fica nervoso, não faça assim. Sempre honesto e educado. Gente, se lidar com pessoas mal educadas, não dá, né? Não dá, é complicado pra caramba, a gente fica até com medo, às vezes, de falar, de pedir alguma coisa, e às vezes, quando o líder, ele começa a falar não para tudo, também é um problema. Vou falar mais para frente para vocês, tá bom? A gente tem aquela barreira, né? Às vezes, para a gente falar não, a gente sente aquele medo, às vezes, de o que o outro vai pensar, ou o medo do que aquilo pode fechar uma porta. Você fala não para uma pessoa, de repente você precisa dela, ela vai falar não para você também. Isso daí a gente precisa se organizar, fazer um planejamento, tá? Para a gente poder, tem que se preparar mesmo para falar não e também falar sim. Como que a gente barra essa necessidade de agradar todo mundo? É justamente a gente elencando as prioridades e se preparando. Tem todo um planejamento para falar um não, às vezes, para uma pessoa que vem pedir alguma coisa que é importante, mas às vezes nem tanto. Se cuide, tá? Outra dica que eu vou te dar: cuide de você mesmo, tá? Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa estar bem psicologicamente. Quando a gente tá preocupado com alguma coisa e tá com problemas, às vezes, em casa, algum problema de saúde que a gente tenha, a gente, às vezes, acaba esquecendo da gente. E isso também faz com que a gente não fale não para as pessoas. Fale só sim. E olha, se você começa a ficar sobrecarregado, eu já passei por isso, gente. Teve uma época no meu trabalho, às vezes lá, né, quando um sai de férias, outro cobre, e tem época que você tá com atividade por aqui de atividade para fazer e vem lá outra atividade para você fazer. E você acaba deixando a sua atividade de lado para fazer a atividade daquela pessoa que está em férias. Ainda quando é férias, você até entende que a atividade, né, precisa ponderar, porque depois você também deixa o seu de lado, fica o seu gerente, o seu líder. Muitos líderes têm outros líderes acima, né? E os líderes que estão acima, eles não querem saber se você está sobrecarregado. Eles te dão atividade, você tem que fazer. Então, por isso que você tem que estar preparado psicologicamente e sempre saber como falar para você não se queimar, sendo honesto, sendo educado, barrando assim a necessidade de agradar outras pessoas. A gente fala o sim da gente e quando precisa a gente falar o não também. Cuida da saúde, porque quando a gente não está cuidando da saúde, fica complicado. A gente se sobrecarrega de coisas e como eu estava falando, às vezes eu já cheguei a ficar muito sobrecarregada de deixar minhas atividades de lado para fazer atividades de outra pessoa que saiu de férias. O gerente também não ponderou, porque era muita coisa para fazer para todos os municípios da região aqui. A região que eu trabalho tem 8 municípios. E a pessoa que saiu de férias, ela cuidava do financeiro dos 8 municípios.
E eu tinha as minhas atividades e o gerente passou para mim, para eu fazer as atividades dela também. Só que eu continuei com as minhas. E aí eu fiquei muito sobrecarregada. Você cuidar de financeiro de 8 municípios e mais as atividades que eu já tinha no meu dia a dia, chegou uma hora, eu só queria chorar, gente. Olha, eu não desejo isso para ninguém. A gente precisa aprender a falar não para as pessoas, viu? Eu não falei não para o meu gerente. Em momento algum eu falei. E foi a pior coisa que eu fiz, porque eu passei um mês estressadíssimo com atividades para fazer do financeiro dos municípios e eu não estava dando conta das minhas atividades. Então, isso, olha, depois disso, eu tive que começar a aprender a falar não para o meu gerente mesmo. Eu não tinha, tudo ele passava para mim. Então, chegou uma hora, e apesar que ele me viu também, que eu estava num estado, toda hora eu ia no banheiro chorar. Não foi fácil, foi uma fase que eu passei que não foi fácil. A gente tem que barrar essa necessidade de agradar. Então, o gerente mandou, eu fazia. O gerente mandou, eu fazia. Mandou, eu fazia. E outras pessoas, às vezes, na equipe, estavam numa situação mais confortável do que a minha. Talvez não para fazer o financeiro dos 8 municípios, mas outras atividades eles poderiam também contribuir. Então, faltou para mim, e eu espero que não falte isso para você, de você falar, pode até falar o sim para uma coisa que você tem que falar o sim, mas falar não para outras coisas, elencar as prioridades, tá certo? A gente, então, por isso que tem que estabelecer bem as prioridades antes de qualquer coisa. Não se sinta culpado ou culpada, tá? Você decidiu que você já falou não, você com certeza já pensou, lembra que eu falei lá atrás, para você se planejar sempre para suas prioridades. Elencou a prioridade. Você já sabe qual é a prioridade. Se chegou uma atividade outra para fazer, você fale não, que não está na prioridade, fala, olha, não posso fazer agora, explica para a pessoa as razões por que você não pode, tá? Fazer aquela atividade. Depois, como eu falei, né? Falar sim também é importante. Falar sim também é muito importante. Porque se você começa a falar não, não, não e não, sempre não, as pessoas vão chegar e vão falar assim: "Ah, nem vou falar mais nada para ela. Tudo que eu falo é não, para que eu vou perder meu tempo? Por que que eu vou perder meu tempo? Não tem porquê." Então, aprenda a falar sim também. Falar sim é importante também. Tudo é importante, a gente tem que estar com tudo na memória, gente. Não é fácil liderar. Se você é líder, você tem que aprender a falar não, mas tem que aprender também a hora de falar o sim. Se você só falar não, você vai daqui a pouco, o pessoal não passa mais nada para você, tá? Não vem tirar dúvida, aí o resultado da equipe começa a ir para baixo, porque as pessoas estão com medo de chegar para você e falar que querem pedir uma orientação, pedir alguma coisa, e você só vai falar, não, então não vou pedir, então vai resolver de outro jeito, e acaba fazendo do jeito que quer, o jeito melhor que a pessoa consegue. Mas por medo de falar com alguém, né, falar com o líder, ela acaba nem indo falar. Então, nesse caso, lembra que eu falei lá atrás? Seja honesto, seja educado, tá bom? Então, outra coisa também que a gente pode fazer é desenvolver a nossa inteligência emocional. Quando a gente falou não uma vez, a gente falou não para uma coisa, manter aquele não, tá? Mantenha aquele não, porque senão você fica em descrédito e depois você fica mal também. Quando você tá lá trabalhando em equipe e tudo, você precisa aprender a falar não e falar sim. Como que você faz para desenvolver a sua inteligência emocional?
Hoje em dia, na internet, você entra lá no Google e você faz pesquisas no Google que você consegue. Hoje, nossa, tem muita gente falando, dando orientação pela internet hoje em dia. E se você quiser uma pessoa mais próxima de você, que fale mais diretamente com você, você pode procurar um coaching, você pode procurar um psicólogo, tá? Ou precisa avaliar qual que é a melhor forma que você pode resolver isso, tá certo? Então, sempre tem um profissional que você pode contratar, se você quiser, que pode ir mais a fundo no que você pode melhorar para dizer o não, ou quando você precisa dizer o sim, que a gente tem que saber também. Quando a gente não quer decepcionar as pessoas, a gente acaba falando sim. Uma coisa que a gente pode falar, como sugestão para vocês, é assim, é uma ótima ideia, mas é uma ótima ideia, mas se a gente fizer a pessoa te deu uma ideia e você precisa falar não para a pessoa. Você até fala, é lógico que você tem que ser honesto, lembra que eu falei lá atrás? Seja honesto. Então, se você precisa falar um não, você fala assim: "Ah, eu gostei da ideia, é uma ótima ideia, mas nesse momento a prioridade da nossa equipe é tal coisa, é alguma outra atividade que você já programou e você já sabe qual que é a prioridade. Então, você tendo as prioridades, fica bem mais fácil de você falar não. E então você fala: "Ah, é uma ótima ideia, gostei muito e eu vou pensar nesse caso, a gente tem outras prioridades e então agora nesse caso não vai dar por causa da prioridade que é tal, sua prioridade. Prioridade é fazer o relatório financeiro, que tem prazo para tal data. Quando você justifica o não, as pessoas respeitam mais você. Porque não é simplesmente não vou fazer e pronto. Justifica esse não que vai ficar mais fácil e as pessoas vão entender e vão trabalhar de outra forma, tá certo? Vão entender a importância do não. Outra coisa é você falar que você vai pensar a respeito. Sempre que você tiver uma ideia de alguém, não vai simplesmente falar não. A pessoa veio com a maior boa vontade, ela pensou, ela falou com você. E aí você chega para ela e fala não, não vou e pronto. Se você já tem a justificativa e tudo, fala, justifica, a pessoa vai entender. Fala com jeitinho, tá? Agora, se você não pensou naquele assunto antes, você fala: olha, eu vou pensar a respeito desse assunto que você me trouxe, eu achei uma ideia boa, mas eu preciso pensar para pontuar o que pode alterar nas nossas atividades, no nosso dia a dia. Se isso lá na frente vai ser bom, eu vou pensar nisso e te dou um retorno em seguida, tá bom? Agora, quando você fala que vai dar o retorno para a pessoa, dê o retorno, gente. Não deixe passar batido. Porque se você fala que vai dar o retorno e não dá, acaba que você não tem palavra. E aí isso não é legal. Você não quer ser taxado como uma pessoa que não tem palavra. Eu imagino. E fala para a pessoa: olha, agora você me pegou de calça curta, do seu jeito, né? Eu não tinha pensado nisso antes. Parece que é uma boa ideia, mas eu preciso pensar melhor para pontuar, analisar como que vai, o que essa ideia vai impactar nas nossas atividades, no nosso dia a dia, certo? Então, fica essa dica. E uma última dica que eu vou dar para você
é você, quando você já tem tudo preparado, né? Como líder, a gente tem sempre um planejamento. Quando você está com tudo na cabeça, você às vezes até está pensando em alguma coisa, em alterar em alguma coisa, e a pessoa fala, chega e dá uma ideia que você já tinha pensado, mas que você ia fazer mais para frente. Aí você pode falar, né, que tem outra ideia, ou você, se não tinha nada, não tinha pensado naquilo e você tem outra prioridade, você fala, olha, eu tenho uma outra sugestão. O que você acha da gente fazer tal coisa de tal jeito? De um jeito diferente. Então, é uma outra sugestão que você pode dar também para a pessoa que veio conversar com você, tá? Então, vou recapitular aqui para vocês, tá? Estabeleça prioridades, tá? Seja honesto e educado. Barre a necessidade de agradar, tá? A gente não precisa agradar todo mundo toda hora. Cuide de você. Imagina, ninguém quer ter um infarto, né? Então, tem que cuidar da saúde física e mental, tá? Aprender a falar sim também, se você gosta de falar não, se você não, às vezes você nem gosta, mas às vezes você já tá no seu dia a dia. Às vezes não tem aquela criancinha que só fala não, 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 não. Para ela é fácil falar não, porque às vezes escuta muito o pai e a mãe falar não, 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 e para ela é fácil. Agora, a gente às vezes tem dificuldade, mas também a gente às vezes cresce com aquela coisa do falar não, né? Então, aprender a falar sim, se você é cheio de falar só não também, tá? Desenvolver sua inteligência emocional, tá bom? Procurar uma ajuda de um profissional, tá? Se você achar necessário, ou pesquisar alguma coisa na internet. Às vezes a internet tem bastante coisa que ajuda bastante a gente também, tá? E aquelas dicas, né, que eu falei, que eu não queria decepcionar, tal, mas não quero te decepcionar, mas só que eu tô pensando em fazer outras coisas que são prioritárias, tá? Falar, é uma ótima ideia, mas, tá bom? Fica aí essa dica. E outra vou pensar a respeito. E lembre-se, falou que vai pensar a respeito, dê o retorno para aquela pessoa. Nunca deixe ela no vácuo, tá? E uma outra dica é você falar que você tem uma outra sugestão para ser feita, tá certo? Então, mas só que tudo bem, eu até entendo, mas eu tenho uma outra sugestão para dar para você, tá? Então, pessoal, olha, hoje a nossa live foi curtinha, meia hora. Vou ter que encerrar por aqui. Obrigada pela sua paciência, obrigada por estar aqui comigo esse tempo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, você, por favor, aliás, se você gostou e você acha que pode ajudar alguém, você, por gentileza, clica aí no aviãozinho, se você está no Instagram, se você está no Facebook, no YouTube, você, por gentileza, compartilhe, curta, tá bom? Isso vai ajudar o meu canal. Eu vou trazer dicas todos os dias aqui para vocês, de segunda a sexta, às 13h27. Amanhã tem um outro assunto que eu vou trazer para vocês. Eu vou colocar mais cedo no Instagram o aviso, tá bom? E tem uma coisa que eu não falei para vocês. Agora eu tenho um canal no Telegram também, tá? Então, se você tem o Telegram aí, é um aplicativo, como vocês têm o WhatsApp, entra lá na Apple Store ou na Play Store e instala se você não tem. É Telegram. É um aplicativo que é de mensagens. Ele não gasta quase dados, tá? A maioria das mensagens que eu vou mandar vão ser em áudio, somente áudio. E aí não gasta quase dados, pouquíssimo.
dos seus dados do celular, do seu plano, né? Pouquinho. E aí você procura lá, canal da Regina Scanferla no Telegram, tá bom? E procura, me acha lá, já deixei um áudio de boas-vindas e tô aqui também no Facebook, é Inspirando Equipes, no Instagram é Regina Scanfella e por aí vai, gente. E daqui a pouco eu tô crescendo mais. Começa devagar, né? Às vezes tem poucas pessoas, depois aumenta. E é assim mesmo, não tem problema, vai ficar aqui disponível para você que está no gravado também. Muito obrigada por estar aqui comigo, tá bom? E a gente se vê então amanhã. Curte, compartilha, promove o meu canal se você achou que é interessante. Se não, não tem problema, tá? E a gente fica por aqui. Então, até amanhã, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!